Estamos iniciando mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O Dia do Trabalhador, comemorado hoje, dia 1º de maio, é conhecido em grande parte do mundo como uma homenagem à luta dos trabalhadores por melhores condições de trabalho. Os setores vivem mudanças aceleradas, principalmente impulsionadas pela tecnologia. Com isso, novas modalidades surgiram e ganharam espaço, como o trabalho remoto e as atividades ligadas às redes sociais. E assim como o próprio mercado, os profissionais também passaram por mudanças durante esse período. Agora, achar um equilíbrio entre as formas de trabalho pode ser o futuro da relação entre empregado e empregador. Quais atividades podem ser realizadas de forma remota? Ou o trabalho presencial rende mais? E quem são os profissionais mais conhecidos como nômades digitais? O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, Paulo Sardinha. Bem-vindo ao nosso podcast, Paulo. Obrigado, uma honra estar aqui compartilhando com vocês. E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Guilherme Mendes. Ô Guilherme, atualmente as principais alterações no mercado de trabalho se relacionam como mudanças de hábitos e a flexibilização das tarefas, da rotina. Olá, Celso, obrigado pelo convite. Oi, Paulo. Exatamente, viu, Celso? Principalmente por conta das novas tecnologias. Elas movimentam o mercado de trabalho, mudam perfis profissionais e criam novas atividades. E olha, ganha espaço quem está aberto à inovação e à atualização. Agora, como vocês já sabem, a pandemia trouxe inúmeros impactos no trabalho de diversos setores do mercado, sendo esses impactos positivos ou não. Em relação ao trabalho, definitivamente as mudanças que vieram por conta dos protocolos de saúde e distanciamento social vieram para ficar. E o trabalho remoto é o principal exemplo disso. Algumas empresas já ofereciam essa modalidade, mas isso não se enquadrava na maioria dos casos. Hoje, esses dados mudaram. E o home office é uma forma de trabalho presente no dia a dia das pessoas. Os funcionários ganharam muito em termos de flexibilidade e qualidade de vida. Paulo, é interessante observar que antes da pandemia, o home office não era uma oportunidade estudada por muitos negócios. Hoje, muitas empresas e funcionários não conseguem se imaginar na rotina presencial. O isolamento provocado pela pandemia acelerou esse processo? Não só acelerou, como ele veio tirar dúvidas se a tecnologia ia ser apropriada ou não. E sem dúvida se percebeu que a tecnologia ajuda, que questões relacionadas à produtividade, competitividade, podem até ter ganhos. O fato é que demanda um estudo cauteloso sobre a condição da organização que propicia, das condições que ela, inclusive, permite ao funcionário, questões relacionadas à maturidade, questões relacionadas à administração do tempo, mas, sem dúvida alguma, se mostrou como uma alternativa muito viável e, em certos casos, melhor do que o trabalho presencial. Agora, Paulo, a procura por empregos que sejam remotos está cada vez maior, mas não são todos que se encaixam nessa modalidade, é claro. Que tipo de emprego pode ser feito de forma remota e quais são as condições exigidas? Basicamente, aqueles empregos que demandam mais, vamos dizer, o aspecto cognitivo, são empregos que favorecem o trabalho remoto. Vamos dar um exemplo eu julgo bem simples de entender. Imagine uma montadora de veículos. O engenheiro que trabalha em cima de projetos, ele pode fazer isso perfeitamente de sua residência, utilizando os seus computadores. Na hora que for montar o carro, aí não. Aí tem que ser presencial, tem que ser dentro das instalações. Então, a natureza da atividade da empresa, a natureza do trabalho, a natureza do que demanda da pessoa vai determinar o quanto que o trabalho pode ser mais ou menos presencial e, portanto, mais ou menos virtual. Agora, as empresas têm que oferecer certos recursos, certas condições para que o trabalhador desenvolva a sua participação em casa, né? Sim, é responsabilidade das empresas fornecer, viabilizar que esse trabalho seja feito de uma maneira remota, né? Ainda que a gente imagine que há uma corresponsabilidade do trabalhador, a responsabilidade principal é por conta da empresa de viabilizar tecnologicamente esse trabalho à distância. Inclusive, isso se estende até a preocupações como, por exemplo, mobiliário, questões relacionadas à iluminação, tudo isso. Paulo, outra modalidade
modalidade que é queridinha entre os brasileiros é o trabalho híbrido. Este formato consiste em trabalhar alguns dias da semana presencialmente e outros de forma remota e traz um certo equilíbrio. Essa seria uma das principais mudanças para o futuro do mercado de trabalho? Quando nós falamos de um trabalho mais a longo prazo, podemos dizer que sim. Trabalhar não é algo simples, ele tem a sua complexidade. Então, nós podemos imaginar que ele admite possibilidades e soluções diferentes. Então, quando a gente está falando no empregado que trabalha numa organização que seja geograficamente perto, essa modalidade híbrida está sendo percebida como a mais adequada. Agora, de acordo com um estudo publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, cerca de 20 milhões de brasileiros estão em ocupações com potencial de serem realizadas de forma remota. Quais seriam os fatores que impossibilitam a aplicação dessa modalidade nesses contratos de trabalho? Toda modificação em termos de sociedade leva um certo tempo para ele ser refletido nas questões envolvendo a legislação. Mas hoje, a garantia por conta da legislação tem se mostrado acelerada, porque boa parte das relações de trabalho elas são regidas pelo mesmo princípio. Elas não são asseguradas pelo fato da pessoa estar presente ou não. Então, hoje, as adaptações estão se mostrando até menos preocupantes do que se supunha antes. Existe uma tensão maior quando nós estamos falando em trabalhos que são realizados onde o empregado está no país e a empresa está em outro país. Mas mesmo isso já começamos a ver contornos de definições bem apropriadas para assegurar uma boa relação de trabalho. Paulo, essas mudanças impactam diretamente nas finanças das empresas. Com o home office ou até mesmo o modelo híbrido, os escritórios terão sua taxa de ocupação reduzida e, como consequência, menos gastos. Com isso, novas formas de utilizar esses gastos podem ser estudadas, seja como capacitação dos colaboradores ou até mesmo a contratação de novos membros? Sem dúvida alguma. As economias que são oriundas da não ocupação física começam a ser percebidas como uma certa vantagem que pode ser transferida para a melhor qualificação dos empregados, para melhor estreitamento das relações, para a entrega de benefícios mais vantajosos. E existe uma percepção que é um pouco mais intangível, é que essa flexibilidade ela oferece ganhos em termos de produtividade, bem-estar, saúde para ambos os lados. Uma empresa que trabalha de uma maneira flexível, oferecendo políticas e práticas que visam beneficiar o ser humano e socialmente de uma maneira geral, com certeza está conseguindo ter retornos do ponto de vista econômico muito apropriados. Muitas pessoas acabam trocando um emprego estável por uma nova oportunidade apenas pelo fator da vaga ser num modelo híbrido ou home office. Os principais motivos seriam o deslocamento até a empresa e muitos afirmam que o rendimento aumenta trabalhando em casa. Paulo, são decisões arriscadas. O que deve ser levado em consideração? Bom, em primeiro lugar, é preciso ressaltar que nós estamos ainda vivendo uma transição. Muito do que nós vivemos hoje, embora já tenhamos alguns meses, até um ano trabalhando pós-crise dentro desse ambiente, ainda está, vamos admitir, sendo testado, se nós formos cautelosos. Mas, sem dúvida alguma, uma pessoa que tem maturidade, compromisso, sabe administrar seu tempo e tudo, não precisa estar fisicamente no ambiente da empresa para oferecer o trabalho de uma maneira produtiva e exitosa. Então, o fato de você ficar na sua casa ou em algum ambiente que você deseja ficar, isso colabora de uma maneira muito positiva. E as empresas também ganham, porque elas começam a ser percebidas pelos empregados ou pelos futuros empregados como uma marca competitiva e atraente. E isso se reflete, inclusive, junto aos seus consumidores. Paulo, existem muitas pessoas que reclamam de situações onde foi acordada uma jornada híbrida ou home office e, sem aviso prévio, é solicitada a volta ao presencial. As empresas podem exigir o retorno dos empregados ao escritório? Como isso deve ser feito? É possível exigir? Sim. É um direito da empresa, por assim dizer, né? Mas uma empresa tem que olhar não apenas para a legislação, mas para as boas práticas que estão sendo realizadas. Não à toa que a gente enxerga uma série de pedidos de demissão quando isso acontece de maneira não negociada. Nós fomos, vamos dizer assim, atirados, nessa realidade de uma forma muito brusca
por conta da crise que se abateu, né, no mundo. Mas hoje, com as experiências e aprendizados que tivemos, é natural que as modificações, mesmo aquelas modificações que nos trazem a situação atual, sejam negociadas. Então não adianta a empresa se basear num direito previsto em legislação e causar uma grande insatisfação, mesmo perder pessoas e empregados importantes. Ela precisa disso. Então hoje a palavra é negociação, sem dúvida alguma. Agora, muitas pessoas não sentem a necessidade de se fixar em apenas um local, principalmente entre os jovens, né? Eu estou falando sobre os chamados nômades digitais. São pessoas que, desde que conectadas à internet, conseguem trabalhar em qualquer lugar. Agora, é claro que para dar início a essa vida é necessário se organizar, né, Paulo? Eu tenho exemplos de jovens brasileiros que estão hoje na Europa, que viajam por países na Europa ao mesmo tempo que trabalham. Eu diria que a preocupação seria as questões relacionadas ao fuso horário, né? Existe uma necessidade de ter alguma disponibilidade em relação ao fuso horário original. Aliás, esse ponto é um ponto que certamente vai ser objeto de uma legislação específica, né? Mas, como eu disse, como a gente está falando de um trabalho em que ele é avaliado pelo resultado, pela qualidade, pela produtividade, e não pela presença, pela observação, pela avaliação do desempenho, é muito comum, e os jovens têm facilidade para se adaptarem. E o que a gente observa é que as empresas que oferecem essas práticas mais flexíveis tendem a ser mais atraentes em relação aos jovens mais bem preparados, e julgam essa liberdade como um ponto quase indispensável nessa relação de trabalho. Então, o resultado sendo positivo, os meios respeitados do ponto de vista ético, né, e todos os aspectos que a gente já falou ontem, são de menor importância. Agora, Paulo, você citou aí o caso de jovens brasileiros que estão no exterior e trabalham para empresas aqui no Brasil, mas também tem estrangeiro trabalhando para empresas brasileiras, né? Sim, de toda sorte. São brasileiros trabalhando lá fora, inclusive tem brasileiros trabalhando para empresas brasileiras lá de fora, né? Então, hoje, a barreira geográfica definitivamente caiu, novamente, em relação a alguns tipos de trabalho, e o próprio legislador, vamos dizer assim, como nós falamos no início, a gente observa que a legislação vem depois para tentar normatizar uma realidade social, mas está sendo percebida de uma maneira muito positiva e progressista, né? E hoje o contrato de trabalho se estabelece de maneira bem específica, bem determinada, e tem tido resultados muito positivos. E deve-se dizer que é importante lembrar, um jovem que trabalha, um brasileiro, vamos pegar um caso brasileiro, né? Um brasileiro trabalha da Europa, através, muitas vezes, de países diferentes. Ele agrega com essa experiência cultural um valor muito grande para o trabalho que é desenvolvido, sem dúvida alguma. Agora, o Brasil tem mais de 130 milhões de usuários de internet e muitas dessas pessoas usam a ferramenta para ganhar dinheiro. E aí existem diversos profissionais que se reinventaram em termos de crise e hoje produzem conteúdos, vendem os seus produtos e serviços. É um ramo relativamente novo e que emprega, além dos chamados influencers digitais, consultores e especialistas em marketing. É um campo que ainda tem muito espaço para crescer, não é mesmo? Um novo trabalhador digital? Sem dúvida, porque, na verdade, é uma relação de trabalho onde impera o empreendedorismo. Nós sabemos que, no Brasil, anterior à pandemia, a principal ambição da relação de trabalho era um trabalho fixo, de carteira assinada. Não se valorizava muito o empreendedorismo e até o Brasil não era um ambiente tão favorável ao empreendedorismo como a gente vê em outros países pelo mundo. Essa situação do empreendedorismo digital tomou conta realmente e está servindo de base para muitas outras atividades que não são necessariamente digitais. Fortaleceu-se na ideia, na concepção do trabalho, a ideia do empreendedorismo no Brasil. Paulo, e no Dia do Trabalho também precisamos falar de número muito triste. Cerca de 9 milhões de pessoas estão desempregadas no Brasil. Como se destacar para uma vaga de emprego? Quais dicas você daria aos nossos ouvintes que estão em busca de uma recolocação no mercado? Ter um currículo sempre bem preparado, a preocupação
preocupação em se manter ativamente de maneira correta dentro das redes sociais, atualização através de curso, estabelecer sempre contatos com outras pessoas que trabalham no seu ramo de atividade, são formas de você ter essa, que eu chamo, visibilidade para ser cogitado em uma oportunidade de um novo emprego. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, Paulo Sardinha. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado e sempre à disposição, BRH, da TV Record. E agradeço também a presença do repórter da Record TV, Guilherme Mendes. Obrigado, Guilherme. Celso, eu que agradeço mais uma vez o convite. Paulo, obrigado também por todos esses esclarecimentos, sempre muito importantes, principalmente para todos nós trabalhadores. Obrigado mais uma vez e conte comigo. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Lucas Brito e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Denis Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.